Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Você deve ter percebido algumas modificações aí no nosso estudo de hoje. Tem uma telinha de contagem regressiva. O estudo foi marcado como estreia, mas tudo isso, meus irmãos, é porque eu precisei gravar o estudo de hoje, porque eu estou em viagem nesse momento e peço até que os irmãos orem por mim e pela Claudiane. Mas de forma alguma os irmãos serão prejudicados, tá bom? Nós teremos o nosso estudo normalmente, como é de costume, tá bom? E eu espero que vocês sejam edificados como eu fui. Então, por favor, fique aí comigo até o final, tá bom? E vamos ao estudo, vamos ao nosso estudo, porque o Salmo 24 é um salmo muito bonito. Diz assim a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia aí, Salmo de número 24. São apenas 10 versículos, é um salmo maravilhoso da gente meditar. Diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, uma questão introdutória aqui para a gente poder pensar, né, como é de costume. Geralmente, nós ouvimos em velórios a seguinte frase: fulano de tal está melhor do que nós porque ele foi morar com Deus. Meus irmãos, por mais descrente que uma pessoa possa ser, por mais ateu que uma pessoa possa ser, na hora da morte, todo mundo quer ir morar com Deus. Na hora da morte, todo mundo quer ir para a eternidade com Deus. Mas a pergunta que Davi faz aqui nesse texto é a pergunta que todo homem precisa responder. Quem está apto? Quem tem reais condições de habitar eternamente na presença desse Deus? Essa é a pergunta que todo homem precisa responder. E é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui ao longo desse salmo. Tá bom? Algumas questões introdutórias, meus irmãos. É um salmo de Davi, né? A data desse salmo, provavelmente, esse hino foi escrito para ser entoado, para ser cantado, quando a Arca da Aliança foi retirada de Obed-Edom e levada para Jerusalém, levada novamente para Jerusalém, né? O relato desta passagem você pode conferir lá em 2 Samuel capítulo 6. É um relato muito bonito, até incentivo aos irmãos a meditarem nele após o estudo. Tá? É um momento que vai falar, que vai narrar quando a Arca da Aliança está entrando pelos portões de Jerusalém e Davi ele entra dançando. É um momento em que ele é repreendido por Mical. Davi entra dançando de alegria porque a Arca da Aliança estava retornando para Jerusalém. E meus irmãos, uma coisa que tem que ser muito nítido, muito claro na nossa mente, é que a Arca da Aliança, ela não era um símbolo da presença de Deus. Ela não simbolizava, não era algo que fazia o povo de Jerusalém, o povo de Israel, se lembrar da presença de Deus. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela era o poder físico de Deus ali naquela época. E é por isso que é tão importante, é por isso que o povo festeja tanto
É por isso que Davi se alegra tanto em Deus quando a arca ela começa a entrar pelos portões de Jerusalém. Provavelmente é esse o contexto do Salmo 24. Foi escrito por Davi no momento em que a arca está entrando pelas portas de Jerusalém, tá bom? É um salmo didático, apesar dele apresentar muitos elementos de um salmo de adoração, um salmo de louvor, como por exemplo, alguns nomes, né, atribuídos a Deus, como o Senhor dos Exércitos, Rei da Glória, o Senhor Forte e Poderoso. Ainda assim, ele é um salmo de instrução, ele é um salmo didático, ele traz ensinamento em si. Então ele é um salmo didático, tá bom? Ele possui uma execução desconhecida, nós não sabemos se era para ser cantado a capela com acompanhamento de algum instrumento. E popularmente esse salmo é conhecido como o Salmo de Ascensão, o salmo em que era entoado enquanto os carregadores da Arca da Aliança estão subindo o monte para poder chegar em Jerusalém, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Esse salmo ele é dividido em 3 partes, tá? Dos versos 1 ao 2, nós temos a primeira parte. Davi vai falar sobre a majestade de Deus, a sua glória, o seu poder e o seu domínio sobre o universo. Davi aqui, nos versos 1 e 2, ele fala sobre a soberania de Deus, e não apenas a soberania no governo, mas a soberania na criação, a soberania no sustento e a soberania de Deus no governo de todo o universo. Nos versos 3 a 6, Davi ele vai descrever o verdadeiro crente que habitará na presença do Senhor e quais são as condicionais para que ele possa habitar. E mais, Davi ele vai dizer aqui quem é que vai propiciar essa habitação. Quem é que vai dar estas condições para que o homem possa habitar na presença do Senhor? Essa segunda parte é a parte mais importante que nós temos desse salmo, tá? E por fim nós temos a parte mais bonita desse salmo, que é dos versos 7 a 10, onde o rei Davi ele vai descrever a entrada triunfante da Arca da Aliança, da presença do Rei da Glória em Jerusalém. Tá bom? Mas vamos lá, meus irmãos. Tentar fazer verso por verso aqui, para a gente poder entender. Versos 1 e 2. Tá? Vai dizer assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Meus irmãos, muitas pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, sempre imaginaram que o domínio da terra seria exercido por um homem ou por uma nação. Existe até uma teoria aí dos Illuminatis, de homens, de um grupo, de um bloco de homens muito poderosos que estão dominando sobre a terra, eles que decidem o futuro da terra, que decidem o futuro da humanidade. O Império Romano tentou dominar o mundo e fracassou. O Império Britânico, que era conhecido como o Império do Sol Nascente, por conta das inúmeras colônias que eles tinham ao redor do mundo, também falhou nessa missão de dominar, né, de poder governar sobre todo o universo, sobre todo o mundo. O Império Nazista e a sua ideia de superioridade também fracassou. E, meus irmãos, assim a vida vai seguir. Assim a vida vai seguir. Com homens que pensam que tem a fórmula do sucesso e do poder. E com isso eles acham que conseguem dominar o mundo. E como os exemplos aí do Império Romano, do Império Britânico, do Império do Império Nazista, da mesma forma qualquer homem que tenta usurpar o domínio da terra, ele vai fracassar. E ele vai fracassar por um único motivo, meus irmãos. A terra já tem um dono. E tudo que está dentro dela também possui um dono. Tá bom?
Davi ele deixa claro que a terra e tudo que existe dentro dessa terra tem um possuidor. E esse dono é o próprio Senhor Deus. Deus é o dono da terra, ele é o dono de tudo que existe dentro da terra. E tudo que nela existe veio à existência, só veio a existir pelo poder da sua palavra. Davi deixa claro que a terra e tudo que existe tem um dono. É isso que Davi está escrevendo. Davi está falando acerca da soberania de Deus na criação, no sustento e no governo do universo. E por mais que homens tentem usurpar isso ao longo dos tempos, eles irão fracassar, porque a terra tem um dono e esse dono é Deus. É isso que Davi está dizendo na primeira parte, versos 1 e 2. Nos versos 3 a 6, depois de dizer que Deus é o dono de toda a criação e que nós somos pecadores, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Onde é que Davi afirma que nós somos pecadores? A pergunta de Davi, ela denuncia isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ora, para que alguém suba, essa pessoa tem que estar embaixo. E para que alguém enxergue que Deus está num santo lugar, essa pessoa precisa se enxergar numa condição de impureza. Não que o mal seja algo necessário, não que o pecado seja necessário para a gente ver a nossa depravação. Mas a gente só consegue ver um Deus santo quando quando eu olho para mim. Eu só consigo enxergar uma santidade de Deus quando eu olho para mim e eu olho o quão corrupto eu sou, o quão pecaminoso eu sou. Então, essas perguntas que Davi faz aqui, ela denuncia isso. Tá bom? E Davi, meus irmãos, ele vai fazer essa pergunta. Quem está apto para poder fazer isso? Sabe? E esse alguém, meus irmãos, só poderá habitar na presença de Deus debaixo de algumas condições. E quais são essas condições? Verso de número 4. Ele é limpo de mãos, ele é puro de coração, ele não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Você pode pensar que são 4 condições, mas na verdade são 2. Tá? O que nós encontramos aqui no verso número 4 e em muitos outros versos, nós encontramos aqui aquele recurso poético que existe na poesia hebraica, que é o paralelismo. Davi ele está utilizando aqui frases diferentes para poder entregar a mesma ideia, para reforçar a ideia central que ele está querendo dizer. Então Davi ele usa um paralelismo aqui, que é um paralelismo sintético. São ideias diferentes, são frases diferentes que tentam expressar a mesma ideia, tá bom? Então, as condicionais aqui, meus irmãos, é um coração limpo, são mãos limpas e um coração limpo. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade está muito ligado àquele que é puro de coração. E aquele que nem jura dolosamente está ligado a uma pessoa que tem mãos limpas, uma pessoa que promete e que cumpre. Então é por isso que nós não temos 4 condicionantes aqui, mas nós temos 2, mãos limpas e um coração puro. E aqui Davi ele responde a pergunta de todo homem, meus irmãos. Aqui nós temos a resposta para a pergunta de que todo homem tem dificuldade para responder. Quem é apto para habitar? Aquele que é de mão limpa, de coração puro. E tem um porém. O homem que é de mão limpa, de coração puro, ele obterá do Senhor a bênção. Qual é a bênção? A bênção de ter mão limpa e um coração puro. A bênção de não entregar a sua alma à falsidade, de não jurar dolosamente. Esse vai obter do Senhor esta bênção, e vai obter a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Cabe a nós, meus irmãos, lembrarmos que nós não somos justos.
Deus nos justifica, Cristo nos justifica diante do Pai. Cristo morre na cruz por nossos pecados e nós somos totalmente culpados das nossas iniquidades, mas Cristo chega diante de Deus e Cristo nos declara diante do Pai que nós estamos justificados. Nós só somos justos por causa da justiça de Cristo. E nós só podemos ter mãos limpas e coração puro por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por causa disso. Não é por conta nossa, não é porque nós queremos fazer, mas é porque Cristo fez isso por nós. E porque Ele fez, agora nós estamos aptos a desejar isto. Lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Segura aí, tá bom? Aqui, meus irmãos, nós encontramos as condições. Tem que ser limpo de mãos, puro de coração. E os limpos de coração aqui, meus irmãos, não são, como eu disse, não são aqueles que se autopurificam, mas são os que são purificados, os que têm o coração transformado, como, por exemplo, na profecia de Ezequiel, capítulo 36, de 25 a 27, onde Deus fala que o próprio Deus vai aspergir água sobre os corações e vai purificar. É o próprio Deus quem vai purificar. É fantástico a gente poder olhar para isso. Tá? Diz assim Ezequiel: então aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Meus irmãos, isso só é possível, como a gente olha em Ezequiel, se Deus fizer isso por nós primeiro. Essa é a beleza de tudo isso. Todo mundo quer ir morar com Deus na eternidade. Isso é fato. Até mesmo um ateu. Mas existem condições, e condições que, se Deus não nos habilitar, nós não podemos exercer. Versos de 7 a 10, meus irmãos, entrando na terceira parte, a parte final desse salmo, nós entramos na parte mais linda que tem aqui, meus irmãos. A entrada triunfal do rei. Né? A imagem que o salmista está tentando mostrar aqui nesse salmo é o momento em que a Arca da Aliança ela se aproxima de Jerusalém, onde ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Isso aqui, meus irmãos, é uma linguagem poética de Davi que ele está utilizando, e essa frase, meus irmãos, ela está muito relacionada ao momento em que alguém se aproxima de Jerusalém e ele pede para que abram-se os portões de uma determinada propriedade para que alguém entre. Né? Alguém que está do lado de fora, ele chega de frente ao portão e vai dizer: abram-se os portões. A Arca da Aliança, meus irmãos, ela não era um objeto de decoração. Ela significava a presença de Deus no meio do seu povo. Tá? Agora, imagine que alguns homens estão se aproximando de Jerusalém. Imagine Jerusalém, uma cidade totalmente cercada por altos muros, vigiada por guardas, com algumas poucas portas. E de repente alguém se aproxima, né? Uma fila de homens, de soldados se aproximam com aquele objeto. E alguém grita lá de fora: abram-se os portões para que entre o Rei da Glória. E os guardas que estão vigiando os portões, eles vão perguntar o quê? Quem é o Rei da Glória? E quem está lá do lado de fora segurando a arca responde: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E eles voltam a gritar: abram os portões para que entre o Rei da Glória. E os guardas perguntam mais uma vez: mas quem é esse Rei da Glória? É aí que os homens respondem: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
E quando existe uma diferença aqui, meus irmãos, porque quando eles perguntam quem é o Rei da Glória pela primeira vez, eles já sabiam, os guardas, quando eles recebem a resposta de que o Senhor da Glória, o Senhor poderoso nas batalhas, estava ali, os guardas já sabiam. E eles não perguntaram porque eles não entenderam a resposta ou porque eles não sabiam a quem o pessoal que estava do lado de fora de Jerusalém estava se referindo. Mas essa é a pergunta para poder... É uma segunda pergunta que dá ênfase justamente à pessoa que está entrando. Para tornar um negócio majestoso, mais majestoso ainda. Tá? Ele é o Rei da Glória. Irmãos, eu já estou partindo para a conclusão, tá bom? E eu quero fazer algumas aplicações aqui. Se você chegou até aqui no estudo, por favor, lá no grupo, escreve assim: eu gostei do estudo. Tá bom? Se você chegou até aqui, vai lá no grupo da nossa igreja e digita assim: eu gostei do estudo. Tá bom? Vai ser bom ter esse feedback. Tá? Concluindo, meus irmãos, muito se fala sobre o que seriam esses portais eternos, sobre as portas e as cabeças das portas. Muitos pregadores dizem que essas portas, na verdade, são os nossos corações, mas pelo contexto, podemos ter uma percepção correta do que o salmista realmente queria expressar. Tá? Os portais eternos, levantai as vossas cabeças, isso não está relacionado ao nosso coração. Não é um pedido, não tem ninguém aqui fazendo um pedido para que o Rei da Glória entre no nosso coração. O contexto, quando a gente analisa o contexto, quando a gente analisa o momento que esse salmo foi escrito, nós temos o correto entendimento. Tá? Davi ele está utilizando uma linguagem muito poética, muito bonita, para ilustrar o momento em que a Arca da Aliança entra pelos portões de Jerusalém. Tá? A Arca da Aliança estava retornando para sua casa, estava retornando para Jerusalém. Existem algumas contradições, né? Não existe ainda um estudo fechado sobre o tempo que a Arca da Aliança ela ficou fora de Jerusalém. Uns falam em 20 anos, outros falam em 40, outros falam em até 70 a 80 anos que ela ficou fora. Mas vamos partir do número menor, né? Vamos dar o benefício da dúvida e a gente parte do número menor. Vamos falar de 20 anos. 20 anos, tá? Vamos pôr aí que a Arca da Aliança ficou, no mínimo, 20 anos fora de Jerusalém. Meus irmãos, por 20 anos, a Arca da Aliança fica fora dos territórios de Israel. E não é à toa, meus irmãos, que Davi entra pela cidade cantando e dançando quando a arca entra pelos portões da cidade. Não é à toa que Davi, não é para chamar a atenção que Davi faz isso. Ele realmente se alegra em Deus por poder testemunhar aquele momento. Esse, meus irmãos, é o contexto do Salmo 24. É a entrada triunfal da Arca da Aliança na Cidade Santa. E olhando através desse texto, meus irmãos, desse contexto, né, fica muito mais fácil da gente entender o que é que Davi estava querendo dizer nesse salmo, o que é que Davi estava querendo dizer com levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos. É uma linguagem poética, uma figura de linguagem que Davi está utilizando. Tá bom? Aplicação, meus irmãos. Esse texto ele nos traz, podemos destacar aqui, né, 3 lições acerca de alguns atributos de Deus. Tá? Primeira lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, eu vou seguir a divisão do texto. Tá? Primeiro que esse texto nos ensina é que o nosso Deus, ele é o Deus soberano. Essa é a primeira lição. Ele é o Deus soberano. A terra e tudo que nelas está contido, tudo que existe dentro dela, pertencem a Deus, inclusive as calamidades.
inclusive as situações difíceis. Tá? Tem muita gente, meus irmãos, tentando atribuir não apenas o coronavírus que nós estamos enfrentando, essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas tem muita gente que está atribuindo tudo o que acontece de ruim, de mal, a forças malignas, às obras do Satanás. Mas, meus irmãos, não é isso que as Escrituras nos ensinam. Do início ao fim, nós podemos ver e perceber que Deus está no governo da história. Deus sempre esteve. O mal, ele não pode estar à parte de Deus. O mal não está à parte de Deus. Não existe nenhuma luta espiritual entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, onde em alguns dias Deus ganha e outros dias parece que o mal está triunfando. Essa luta não existe, meus irmãos. Por mais que tem gente dizendo isso hoje, essa luta não existe. O que existe é um Deus que cria, que sustenta e que governa o universo e tudo que está dentro dele. Fica muito mais fácil a gente entender, fica muito mais fácil da gente aceitar tudo que acontece, a gente pensar por esse prisma, de que Deus está no governo de todas as coisas. Se de fato, meus irmãos, existisse essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e as forças do mal, meus irmãos, Deus não seria tão soberano assim. Se o mal estivesse fora do controle de Deus, então ele não seria um governador tão bom como ele é. Então a primeira lição para nós é que Deus está no controle. Aqueles que acreditam que o mal é uma força que está fora dos domínios de Deus, ele não conhece o aspecto da soberania de Deus, ele não conhece o atributo de soberania de Deus, ele não sabe o que é soberania. Se ele acha que Deus não tem controle sobre o mal, ele não sabe o que é soberania. Martim Lutero certa vez disse que o diabo ele é o cachorro de Deus preso em uma coleira. E, meus irmãos, se a gente pegar o livro de Jó, o começo do livro de Jó, nós vamos ver exatamente isso. Deus permite que Satanás toque em Jó, mas tudo o que acontece com Jó acontece debaixo do controle, do governo e da permissão de Deus. Nada foge aos controles do nosso Senhor, meus irmãos. Nada, absolutamente nada. O nosso Deus, ele é soberano. E é isso que Davi fala nos primeiros versos. Quando ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. É tudo dele. Tudo é dele, a terra é dele, o que está dentro da terra é dele. Isso inclui as calamidades, isso inclui as situações difíceis, isso inclui os nossos problemas, isso também inclui as nossas vitórias, isso inclui as nossas glórias, isso inclui o nosso sucesso. Tudo está debaixo do governo e da soberania desse Deus. Então, primeira lição, o nosso Deus, ele é soberano. Ele é dono de tudo que está, ele é o dono da terra e é dono de tudo que está dentro dela, inclusive as calamidades. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que o nosso Deus ele é um Deus santo. O processo de purificação do crente não pertence a ele mesmo, mas pertence a esse Deus que é santo. Nós precisamos olhar, meus irmãos, para a doutrina da depravação total. Romanos capítulo 3, 23, Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são todos. Não tem uma exceção. O vírus do pecado é muito mais contagioso e mortal do que o Covid-19. E em Adão, meus irmãos, todo mundo do pé à cabeça foi contaminado pelo vírus do pecado. E essa contaminação afetou tanto o homem que ele foi incapaz, que a partir daquele momento ele se tornou incapaz de dar qualquer passo em direção a Deus por conta própria. E isso por um motivo, meus irmãos. Espiritualmente ele se tornou morto em seus pecados e delitos. E o que é que Cristo faz? Cristo morre na cruz e Cristo dá vida.
E é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, meus irmãos, o morto ele não pode se purificar. Não existe um processo de autopurificação. Uma pessoa ela não pode se santificar a ela mesma. Deus é quem nos habilita a buscarmos a santificação. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Nós temos que diferenciar o processo de salvação com o processo de santificação. O processo de salvação, ele é um ato de Deus. 100% de Deus. É Deus quem nos elege, é Deus quem nos predestina, é Deus quem nos salva. Tudo isso é 100% obra de Deus e 0% obra humana. O processo de purificação, ele começa justamente porque Deus ele nos habilita a buscar a santificação. Mas dentro da santificação, eu e você temos um papel extremamente importante. Nós não podemos fugir disso. O processo de santificação é uma responsabilidade minha e sua. Nós temos que correr atrás da nossa santificação. Nós temos que correr atrás da nossa purificação. É isso que Paulo vai escrever. Paulo vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa santificação. Salvação é um ato de Deus. A santificação ela atua mais como uma sinergia, vamos dizer assim. A salvação ela é um processo monergístico, é um mono, de um só, e isso tem a ver com uma palavra que é energia, é somente uma pessoa que está atuando. Esse é o processo de salvação. É somente Deus que atua no processo de salvação. É um processo monergístico. Tá? O processo de santificação ele é um processo sinergístico. São duas forças que trabalham para o mesmo fim. Se a salvação é um ato onde somente um que é Deus trabalha para um fim, a santificação é um processo sinergístico onde duas pessoas trabalham para esse fim. Deus nos habilita e nós desenvolvemos a santificação. Deus nos torna capaz, Deus nos torna aptos e nós desenvolvemos a nossa santificação. Tá? Não existe autopurificação. Quem vai subir, Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é digno nessa terra de tal ato? Aqueles que foram habilitados pelo Senhor a buscar mãos limpas e um coração puro. Tá bom? Terceira lição, meus irmãos, e última. Ele é o Deus glorioso. Ele é o nosso Deus glorioso. O nosso Deus, ele é o Deus glorioso. E ele voltará para nos buscar em toda a sua glória. Marcos, capítulo 13, a partir do verso 24, narra as palavras do próprio Jesus, descrevendo a forma gloriosa como ele vai voltar para buscar os seus eleitos. Marcos vai dizer o seguinte: mas naqueles dias após a referida tribulação, Jesus estava falando de uma tribulação que aconteceria antes, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Meus irmãos, todo império tem como hábito apresentar todo o seu poder e glória sobre as cidades que eles dominam, né? Agora imagine como será o retorno do Rei dos Reis. Imagine como será o dia em que ele virá nos buscar para habitar na presença dele durante toda a eternidade. O retorno da Arca da Aliança, meus irmãos, deve ter sido de fato um momento muito glorioso para Davi. Ele registrou isso de uma forma poética maravilhosa aqui no Salmo de número 24. E de forma gloriosa, meus irmãos, isso me enche de esperança, isso me enche de alegria. De forma gloriosa, o nosso Salvador, ele virá nos buscar.
E nós entraremos com ele pelos portões celestiais, onde ele vai gritar, ele vai chegar nos portões celestiais e ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu tenho essa esperança no meu coração. De forma gloriosa, o nosso Salvador, ele vai vir nos buscar. E de forma gloriosa nós entraremos na eternidade pelos portões celestiais e nós reinaremos com ele para todo sempre de forma gloriosa. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Lembre-se disso, meu irmão. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus santo, ele é o Deus glorioso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente restinho de quinta-feira, uma excelente sexta-feira. E lembrando, meus irmãos, que domingo nós temos tema novo ao redor da mesa. Nós vamos falar sobre combates, algumas lutas internas que nós temos aí com nós mesmos. E não deixe de participar, vai ser uma bênção. E às 18h30 nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.